a maior curiosidade que eu tive do Maringá, assim, aqui no Sport Market Makers a gente recebeu o Luciano Pacello. Ele foi diretor financeiro do Palmeiras, logo na época do Paulo Nobre, e ele falou em determinado momento que o Palmeiras estava na UTI. Né, também a gente recebeu o Rafael Viana, que trabalhou na SAF do Cruzeiro, na época do Ronaldo. Também ele falou que a situação do Cruzeiro, quando o Ronaldo chegou, era desesperadora. Quando você chega no Maringá, dezembro de 2016, o clube foi fundado em 2010, passaram 6 anos, 6 temporadas. O que você encontrou quando chegou lá, em termos de dívida, de investimento, de infraestrutura, logo que você chega no Maringá? Marcelo, encontrei uma situação que ainda é em alguns lugares, mas era meio que um padrão de clubes pequenos, né? Era um clube desorganizado, um clube que não tinha as coisas que ele fazia documentadas, não tinha processos instaurados nele, tinha uma dívida, né, de impostos, né, FGTS, INSS, tinha muitas ações trabalhistas já de atletas que não foram feitas rescisões, não foram feitos acertos. Então eu lembro na época lá, Marcelo, eu cheguei a fazer, eu mesmo, né, com advogado da época, que é o mesmo até hoje, inclusive, 19 acertos trabalhistas, só daquela última gestão, né? É um clube recém-rebaixado, então ele tinha caído para a segunda divisão do Paranaense. Enfim, não tinha nada que motivasse de bons ativos, a não ser o clube da cidade, né? O único da época ali em atividade, e levar o nome da cidade, que isso é muito legal também, né? É muito mais fácil você criar essa identidade com o clube representando a cidade. Então, esse é um cenário bastante resumido, mas era bastante desorganizado. Não teve muita coisa que a gente entrou e aproveitou. Ah, vou pegar as DREs últimas. Não tinha. Ah, vou me defender agora essa trabalhista aqui, deixa eu pegar aqui a documentação. Não tinha. Então, era uma coisa bastante desorganizada. E essa foi a situação que a gente enfrentou. Então, o começo foi due diligence, pagamento de dívida, parcelamento de dívida, bastante foco na busca ali de ter uma certidão negativa, organizando a casa. Então, o primeiro ano foi um ano de fazer o básico do básico de qualquer empresa. Fazer os departamentos, organograma, desenhar os processos básicos. Foi essa situação que foi o nosso ano de 2017. E isso, por óbvio, a gente estava, né, trocando ali a roda com o carro andando, né? Porque 2017 a gente já jogou 2 campeonatos já, eu entrei como diretor de marketing, já pegando patrocínio, não tinha experiência, não no futebol, por óbvio, né? Tinha outros em eventos e tal, mas não tinha no futebol. E eu tinha uma impressão na época que, pô, a gente aqui é um grupo bem intencionado e tal, nós vamos pegar o time e a cidade já vai abraçar de bate-pronto, os empresários vão vir, vão patrocinar, vão colocar dinheiro. E também não foi essa situação que a gente enfrentou, né? Porque o futebol em Maringá, ele estava muito mal visto. Foram anos de gestões, ou começava e acabava, ou que nem acabava como essa, no caso. Então, assim, foram anos assim. Então, estava muito desacreditado pela torcida e pelas empresas. Então, teve alguns casos engraçados, da gente chegar para pleitear, prospectar um patrocinador, e o cara não queria atender a gente, assim, e o cara falou assim, não, que futebol? Não, nem apareça aqui. Inclusive, nunca aparecemos nessa empresa até hoje. Quando eu chegar na área, ele vai aparecer. Nem apareça aqui. Então, tiver alguns casos engraçados desse, mas isso é muito satisfatório, que a gente hoje fala disso brincando, porque hoje o Maringá é um símbolo da cidade, né? Já, claro que a gente quer galgar, né, patamares maiores, mas não é mais uma coisa que a gente quer chegar lá. Nós encerramos um ciclo. Nós chegamos à Série C, que era o grande desafio, né? Pô, a gente tem vários exemplos aqui, Pedro Lucas vai falar melhor que eu, de times que tentaram quantos anos e não conseguiram, né? Então a gente sair lá do segundo do Paranaense para conseguir chegar na Série C, a gente completou um ciclo. E nesse completar esse ciclo, a cidade está muito comprada com o time, né? A gente tem patrocinadores de 6 anos já dentro do projeto. Nós estamos há 8, então tem patrocinadores de 6 anos dentro do projeto já. Então as empresas, elas entram e não estão saindo. Às vezes, passamos para uma outra divisão, os valores aumentaram. Não, mas eu quero continuar pelo menos como apoio. Não vou investir um valor de patrocínio, mas vou continuar como apoio, porque eu quero estar junto com vocês. Então é uma coisa assim, é uma SAF, tem lá quase 40 acionistas, acho 42 acionistas talvez, a grande maioria de Maringá, mas existe mais do que isso, assim, esse sentimento da cidade ver o time como um patrimônio da cidade, que representa, que leva o nome, que cria esse entretenimento, que ficou muitos anos sem isso. Estádio super central, cabe 20 mil pessoas quase no nosso estádio. Então, assim, nós voltamos a ter esse assunto, esse evento, esse entretenimento, e, assim, tá muito legal, porque a cidade tá abraçada com o time. Que legal. Pedrão, quer puxar da
a saga do acesso, o João agora acabou de falar da Série C, né? Que eles chegaram na acho Série que C. Vamos para esse caminho. Antes, eu só queria levantar um ponto que a gente sempre fala, né, com pessoas que procuram a gente, interessadas em comprar um clube, ou, né, o mercado tá mudando, eu queria entender se eu vou ser investidor, se eu vou ter meu clube, né, e você falou um pouco da realidade do que você encontrou fora de campo, e aí usando todo o seu skill de empreendedor em outras frentes, dos outros acionistas que estavam lá, naturalmente resolver o fora de campo é mais fácil para quem não tem experiência no mundo do futebol, tem Com experiência no certeza. mundo dos negócios. Só que quando você troca a marcha, o seu core business é o campo. Né? Você tem lá um elenco com 25, 30 atletas que você tem que montar, você tem que buscar o técnico, você tem que montar um departamento de futebol, que é muito do que a gente debate com o cliente no dia a dia, né? Não é só montar a empresa, você tem que montar o departamento de futebol para que o clube opere, para que você consiga acessar os resultados esportivos que são o que vai fazer a roda girar. Exatamente. Nesse sentido, para quem não era do futebol, como é que é chegar num clube, né, nessa situação, negociando 19 acordos trabalhistas e falar, pô, legal, agora eu tenho que botar 11 caras em campo aqui, né? A gente tem que botar alguém para jogar na segunda divisão do Campeonato Paranaense. Quando me perguntam isso, eu respondo com uma brincadeira assim, né? Eu fiz já centenas de eventos e não sei tocar um pandeiro, né? Então, assim, que é o negócio? A gente tem que ser humilde para saber o que a gente não sabe, né? Saber o que a gente não sabe. Então, acho que esse é um diferencial. Porque eu conheço alguns clubes, né? Vários clubes, na verdade, hoje, e eu vejo que muitas pessoas, elas são o antídoto, mas também são o veneno do negócio, né? Porque você querer se meter numa coisa que você não sabe, ainda mais no futebol, que é um negócio tão grande, tão grandioso, não dá. Então, a gente sempre tentou ter pessoas ali para tocar essa frente que a gente confiava. Então, a gente teve, né, os primeiros 3 anos em uma gestão e depois de 20 para cá, outra gestão. Sempre uma relação bem construída, né? A relação com o Thiago, desde que ele foi consultor nosso, depois que assumiu a cadeira mesmo, uma relação de confiança, né? Até chamamos vocês à época para definir parâmetros de contrato, como que a gente poderia fazer essa consultoria, como que a gente poderia lidar com isso, porque realmente a gente não entendia do que nós estávamos fazendo com profundidade no futebol. Então, a gente conseguia fazer todo o resto, mas o futebol não. Então, cara, trazendo gente boa e tendo uma boa cultura, a gente tem uma boa cultura, captando essas pessoas boas, que não é só o Thiago, né, por óbvio, tem um corpo todo lá, e o Maringá, ele tem isso, as pessoas, elas vão pra lá e permanecem lá porque oferece, apesar de ser muito pequeno, até quando eles chegaram, num time só de segunda divisão do Paranaense, era um time que tinha já uma cara de que ele era muito organizado, né, porque já tinha treinado 3 anos ali, já tava já com uma cara mais robusta, e quando chegaram, assim, essas pessoas que hoje estão no futebol, né, já desde 2020, Thiago e equipe, eles encontraram um ambiente muito promissor, um ambiente fácil de trabalhar, fácil de comunicação, um ambiente de muito respeito, um ambiente de organizado, um ambiente que, pô, nunca atrasou um salário de um atleta, um salário de um colaborador, todo esse tempo que a gente tá lá. Então, assim, uma pessoa que quer se inserir no mercado, quer ir para uma carreira de executivo, uma situação melhor possível, né? Então, foi assim que a gente conseguiu desvendar esse mistério aí do core business, que é o futebol, né? E criar elementos que dê a liberdade para quem são os executivos de futebol poder trabalhar com tranquilidade. A gente conversa com muito clube e que atribuem o insucesso ou o fracasso de algumas temporadas à interferência dos presidentes ou dos tomadores de decisão dentro do futebol, né? E é legal esse pergunta do Pedro, porque fazendo uma breve reflexão aqui, se você pegar clubes de Série A e Série B, que salvo o Vasco, que tem o Pedrinho na presidência agora, que tem até um limbo de gestão, né, de quem que é de fato, se a associação manda, se a 777 ainda tem algum tipo de equity ali dentro, mas só o Pedrinho é um ex-jogador, né? Não sei se eu tô esquecendo de alguém aqui, me desculpa se eu estiver esquecendo de alguém, mas dos 40 ativos de Série A e Série B, é difícil você ter um presidente que de fato tem alguma, ou grande conhecimento dentro de... Então, assim, você tem que proporcionar um ambiente para uma tomada de decisão para as pessoas que estão qualificadas dentro de campo, né? Eu acho que é tão complexo eu entender de futebol quanto é complexo do Thiago entender de todo o resto. Então, Exato. cada um no seu quadrado, como todos os negócios, né? E acho que a parte de ter estabilidade para trabalhar, né? Isso que o Lucas estava falando aí. Muitas vezes um executivo sai de um clube, vai para outro clube, permanece 3, 4 meses, muda a direção, muda o executivo, muda toda a filosofia de futebol do clube. E no Maringá, felizmente, tem continuidade, né? O Thiago tá lá há 4 anos, o Castilho, que desde 20 também. Nosso técnico tá lá há 4 anos. A gente estava até conversando essa semana, né? Falando pro Marcelão, que ele deve ser um dos técnicos no Brasil que tá há mais tempo no cargo, né? Se pensar nele, no Abel, né? Caras que estão há mais de 4 anos trabalhando num clube. Então isso mostra muito o DNA, né, do clube, como o clube pensa futebol. A gente tem algumas premissas, né, Pedro? Essa que você falou, assim, continuidade. Igual, fomos eliminados no passado. Primeiro mata-mata da Série D.
poxa, foi uma bomba pra nós, a gente não esperava isso. Que é vamos falar, o clichê do futebol brasileiro? Ah, vamos trocar todo mundo, tá tudo errado isso aqui. Exato. Entendeu? Ah, perdemos a Série D, a primeira mata-mata, acabou tudo, vamos mandar todo mundo embora. E o Castilho tá lá com a gente até hoje, conseguiu acesso com a gente, conseguiu o vice-campeonato novamente com a gente esse ano, avançou na Copa do Brasil. Então a gente tem essas premissas, né? Igual a premissa, por exemplo, de trazer jogador que tá realmente querendo demais. Então a gente tem algumas premissas aí que eu acho que são valores que estão construindo essa nossa cultura e que realmente tá dando essa continuidade. A gente tá cada vez mais com o DNA bem claro do que é o Maringá Futebol Clube.